Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é 80 anos da vitória dos aliados sobre Hitler e as forças nazifascistas. Eu estou aqui com um amigo de longa data, que é o professor Muniz Ferreira. Ele é um lutador social firme e denodado, mas que, paralelamente, construiu uma carreira acadêmica de grande brilhantismo. Ele é historiador, doutor em História Econômica pela USP, Universidade de São Paulo, e professor titular de História Contemporânea e Relações Internacionais da UFRRJ, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Conforme eu anunciei, o Muniz vai nos falar um pouquinho sobre a significação desses 80 anos de vitória dos aliados sobre Hitler e o nazifascismo, um feito extraordinário que teve um custo humano imenso, né? Só para exemplificar, né? A gente poderia falar das mais de 20 milhões de vidas soviéticas que foram perdidas. Ao mesmo tempo, um feito que continua tendo uma enorme transcendência sobre a nossa vida cotidiana, na medida em que, inclusive, forças de natureza proto-fascista tentam se reagrupar no cenário político mundial. Caro Muniz, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e a palavra é inteiramente sua. Muito boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde a todas as pessoas que acompanham aqui essa nossa conversa, essa nossa interlocução. Eu agradeço mais uma vez pelo privilégio de poder participar desse programa, de poder dialogar aqui com o seu público. Quero também te parabenizar pelo trabalho excelente que você vem realizando aqui à frente do canal, trazendo sempre debates extraordinariamente relevantes, com pessoas muito qualificadas, que têm contribuído muito no desenvolvimento da nossa reflexão, da nossa compreensão de aspectos sempre muito relevantes da realidade, certo? Bom, acerca do tema proposto, você em grande medida já fez aí uma introdução de grande valor, né? Quando você coloca a importância que a Segunda Guerra Mundial tem na história contemporânea. Se nós pensarmos em termos do século XX, foi possivelmente o evento histórico mais importante, mais relevante, mais impactante do século XX, cujos efeitos nós vivemos até os dias de hoje, certo? Tanto os efeitos, digamos assim, mais positivos, quanto também os efeitos mais problemáticos. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, teve o resultado da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, teve um significado muito importante, no sentido de contribuir para o desmantelamento dos grandes impérios coloniais que existiam no mundo até então, né? Foi em consequência do resultado da Segunda Guerra Mundial, inclusive com o enfraquecimento dos dois maiores impérios coloniais que existiam naquela época, né? O Império Colonial Britânico e o Império Colonial Francês, tanto na África quanto na Ásia, que nós tivemos o processo de independência e formação dos jovens estados daquilo que nós chamamos hoje do sul global, certo? Por outro lado, também, a vitória das forças democráticas, das forças progressistas, inclusive com uma contribuição absolutamente essencial da União Soviética, dos movimentos de resistência que em vários lugares foram dirigidos pelos partidos comunistas, também imprimiram a realidade internacional do mundo do pós-Segunda Guerra Mundial um caráter diferente, né? O sistema internacional ele foi reorganizado sobre outras bases e a derrota do fascismo significou um avanço das forças democráticas, das forças progressistas, que, como eu já mencionei aqui no caso, o desmantelamento do sistema colonial do mundo, o fim do colonialismo, ele foi apenas um dos efeitos, um dos impactos disso, mas houve assim uma renovação no campo do pensamento, no campo das artes,
né? A erradicação do fascismo na sua forma clássica, na sua forma mais fidedigna, possibilitou o estabelecimento de sistemas liberal representativos muito avançados em várias partes da Europa, o estabelecimento de modalidades de estado de bem-estar social em boa parte da Europa Ocidental, da Europa do Norte, e também permitiu que em algumas sociedades aqui do sul global se ensaiassem experiências de organização econômica e social de caráter mais avançado, desenvolvimentista, procurando contemplar algumas reivindicações populares importantes, mas, por outro lado, também, alguns aspectos problemáticos que até hoje caracterizam a realidade internacional também são resultado do efeito da Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, a forma como se organiza até hoje a Organização das Nações Unidas, com o Conselho de Segurança, né, com algumas potências exercendo o poder de veto, né, nomeadamente os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, hoje também a Rússia e a China, né, mas as três potências ocidentais conjuntamente tendo um poder que muitas vezes inibe decisões que são tomadas pela Assembleia Geral e que não são levadas a efeito, né? Muito concretamente, se a gente for pensar em termos daquilo que está acontecendo hoje, nos dias atuais, né? O veto dos Estados Unidos e seus aliados no Conselho de Segurança da ONU impede que se faça, por exemplo, uma missão de paz lá na Palestina, no corredor sírio-palestino, né? Para conter ali as ações militares israelenses, não só na própria Palestina, mas também nas regiões adjacentes ali do Líbano e da Síria, né? Nunca os Estados Unidos permitiram que se constituísse uma força de paz que pudesse intervir ali no sentido de acabar com as hostilidades e retomar o processo de paz, de negociação. Então, isso também é uma consequência da forma como se concluiu a Segunda Guerra Mundial, né? O fato de nós termos ali cerca de 50 milhões de mortos, você se referiu a cerca de 20 milhões de vítimas soviéticas, a União Soviética foi o país que mais perdeu tanto soldados, combatentes, como cidadãos do país, né? Mas o montante total de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, segundo aí as estimativas, ultrapassa 50 milhões de pessoas. Vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial foi o único conflito que envolveu virtualmente todos os continentes do planeta, né? Com exceção da Oceania, né? Nós tivemos, certamente, o palco principal das hostilidades bélicas foi o continente europeu, certo? Praticamente do Atlântico aos Urais, né? Embora os países da Península Ibérica não tivessem envolvidos diretamente, mas envolveram indiretamente. A Espanha, por exemplo, enviou tropas para lutar ao lado da Alemanha contra a União Soviética, a famosa Divisão Azul, né, lá do exército espanhol. Nós tivemos hostilidades no norte da África. Ali, o norte da África atuou, por exemplo, uma das principais divisões militares do exército alemão, né, da Wehrmacht, que foi o Afrika Korps, né, atuou ali em várias partes ali do norte da África, no que hoje é a Líbia, no Egito. No Egito foram realizadas 2 batalhas cujo resultado foi decisivo na mudança do rumo da guerra, que foram as batalhas de Tobruk e El Alamein, ambas em 1943. A Itália invade a Etiópia, né, então a Abissínia, né, ocupa ali a região da Somália e da Eritreia, né, ou seja, o continente africano foi profundamente envolvido na Segunda Guerra Mundial. A Guerra do Pacífico foi uma guerra violentíssima, não só pela confrontação entre os Estados Unidos e o Japão, confrontação essa que resultou, por exemplo, na utilização da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, fato único até hoje na história humana, né? Na história da humanidade, a utilização de bombas atômicas, né, contra um país e, notoriamente, contra as populações civis dessas 2 cidades de Hiroshima e Nagasaki, mas tivemos também ali a ação de movimentos de resistência contra as tropas de ocupação japonesa extraordinariamente importantes que determinaram também o desenvolvimento de processos revolucionários que moldaram
países, estados que até hoje têm um peso, inclusive eu diria crescente na vida internacional. É o caso, por exemplo, da luta contra a ocupação japonesa na China, o papel ali que os comunistas chineses tiveram, o seu exército popular de libertação, foi a partir dessa luta contra a ocupação japonesa que o Exército Popular de Libertação e o Partido Comunista Chinês se credenciaram como forças dirigentes do conjunto da nação para dirigir, né, os setores populares e realizar a Revolução de 1949. Algo semelhante aconteceu também na Península Coreana, né, onde as forças de resistência contra a ocupação japonesa, dirigidas ali pelo Partido Democrático Popular da Coreia, sob a liderança do Kim Il-sung, desempenharam um papel fundamental na libertação do país. E no Vietnã, né, que 2 dias atrás celebrou os 50 anos da reunificação do país, da expulsão definitiva das tropas dos assessores estadunidenses que permaneceram naquele país até 1975, né? Também esse movimento de resistência, também aquela frente de libertação nacional, ela foi formada, foi moldada na luta contra a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, esse mesmo movimento ele se manteve de pé, ele se manteve lutando contra as tentativas de recolonização que a França realizou depois de 1945, né? E foi a partir dessas lutas que se forjou aquela frente de libertação, aquele exército de libertação que depois enfrentaria e expulsaria os estadunidenses, né? De modo que os impactos da Segunda Guerra Mundial, eles até hoje podem ser sentidos na vida internacional, na forma como se organiza as relações, se organizam as relações internacionais até os dias de hoje. Mas 2 aspectos também muito importantes têm a ver com o fim da Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles foi a derrota das forças do chamado nazifascismo, né? Na verdade, quando a gente fala em nazifascismo, a gente está falando aí do Estado fascista italiano, do Estado fascista italiano, do Estado alemão nacional-socialista e também, né, integrava esse bloco, esse eixo de estados, o Estado Japão sob a direção dos setores militaristas, belicistas, expansionistas e colonialistas que se afirmaram naquele país a partir da década de 20 do século passado. Então, a derrota dessa coalizão de forças ultra-reacionárias, né, comprometidas com os projetos mais opressivos que se possa imaginar, né? A Itália, por exemplo, eu falei aqui da ação dos exércitos italianos no norte da África e ali no chifre da África, na região da Somália, da Eritreia e da Etiópia, né? O objetivo declarado do Mussolini era reconstituir o Império Romano, pelo menos ali naquela região do entorno do Mediterrâneo. Então, no momento em que se organizava a luta contra o colonialismo, né? Os congressos pan-africanistas já vinham acontecendo desde o final do século XIX para acabar com o colonialismo na África. O objetivo do Mussolini era recolonizar, era colocar a Itália também como uma potência colonizadora da África. Então, a derrota italiana ali, ela contribuiu muito também para a retomada das lutas de emancipação do continente africano nos anos seguintes, né? O fato de que a Alemanha, a Itália também, mas principalmente a Alemanha, ela ocupou vários países, ela suprimiu a soberania nacional de vários países, inclusive na Europa, fortaleceu na consciência internacional a noção da necessidade da garantia do direito de todos os povos à autodeterminação. Isso foi muito utilizado pelos movimentos de libertação nacional no pós-guerra para lutar pela independência das então colônias europeias na África e na Ásia, como já mencionei anteriormente. Então, a derrota do fascismo naquela conjuntura, ela também tem um significado muito importante no sentido de favorecer o desenvolvimento, o fortalecimento
das forças políticas e das ideias mais avançadas, das ideias mais progressistas, certo? No entanto, né, contraditoriamente, lastimavelmente, a gente vive nesse momento, em várias partes do mundo, um processo de ressurgimento e de recrudescimento de forças que ou se referenciam diretamente nos regimes fascistas derrotados na Segunda Guerra Mundial, ou ainda que de forma velada, ainda que sem assumir essa inspiração, essa vinculação histórica, compartilham de posições, de ideias, de noções, de conceitos que são semelhantes àqueles que foram defendidos, né, e manifestados por aqueles regimes, né? O que é que explica isso? Por que é que essas forças elas estão reaparecendo hoje? Fundamentalmente devido, na minha opinião, a dois fatores. O primeiro deles é que o processo de desfascistização e desnazificação no pós-Segunda Guerra Mundial, ele não foi realizado de forma total, não foi realizado de forma cabal, né? Como se sabe, tanto nos Estados, tanto em relação à Alemanha, quanto à Áustria, certo? Quanto mesmo em relação ao Japão, os processos de desnazificação, né, eles foram interrompidos no momento em que os Estados Unidos e os seus aliados do mundo ocidental se viram diante da realidade da Guerra Fria. Então, isso fez com que não só aqueles processos de erradicação, de exclusão, por exemplo, do Estado e de certos setores da vida social, de indivíduos que haviam integrado as instituições nazistas na Alemanha fosse interrompido, quanto inclusive muitos, inclusive militares, indivíduos ligados aos serviços de inteligência foram incorporados, né, pelo próprio governo dos Estados Unidos para serem utilizados nesse novo enfrentamento contra a União Soviética e os países ali do chamado Bloco Socialista daquela época. Da mesma época, no Japão, o projeto original de erradicação das bases do militarismo japonês, que segundo se acreditava na época, haviam sido os zaibatsus, que eram aqueles complexos industriais, territoriais e militares, né? Chegou a se constituir, inclusive, uma missão zaibatsu para erradicar completamente a presença desses grupos da vida política e social japonesa. Esse processo ele foi, no entanto, abortado já no ano de 1948, 49, sobretudo, depois do triunfo da Revolução Chinesa. De modo que, em primeiro lugar, portanto, não houve um processo de desfascistização, de desnazificação, de erradicação do militarismo japonês com a profundidade e a radicalidade que era necessária já naquela época. Em segundo lugar, porque desde o final do século passado, do século XX, eu entendo que o sistema internacional ele viveu uma grande inflexão à direita, né? Nós tivemos a derrota daquelas experiências de transição ao socialismo na Europa centro-oriental, o desaparecimento da própria União Soviética. Em consequência disso, vários países que haviam, no curso das lutas de libertação nacional, definido uma orientação de transição ao socialismo também abdicaram, né? Se reintegraram ao sistema imperialista mundial, certo? De modo que houve uma mudança radical da correlação de forças a nível internacional em prol das forças ligadas ao capitalismo, à ordem burguesa, né? A princípio até os sistemas liberais representativos com caráter um pouco mais conservador. No entanto, o desenvolvimento subsequente das crises econômicas do mundo capitalista, principalmente a crise de 2008 e 2009, favoreceu o reaparecimento em posições de destaque dentro dos sistemas políticos de vários países do mundo ocidental daquelas forças mais extremistas de direita. Por que isso? Porque, como já dizia o Gramsci lá no começo do século XX, né, lá na década de 20, se referia ao fascismo italiano, os fascistas eles têm uma tendência a solucionar os problemas da crise econômica e social com rajadas de metralhadora. Ou seja, diante de situações de crise econômica que certamente são responsabilidade dos grandes monopólios capitalistas
ou da grande propriedade capitalista, as classes dominantes e o Estado a serviço delas sempre busca soluções que são contra os interesses populares, das classes trabalhadoras. Então, eles procuram solucionar o problema da crise econômica, da crise de realização de capital, retirando o direito dos trabalhadores, né? Cortando gastos sociais. E as forças que se mostram mais mobilizadas, mais dispostas e mais entusiasmadas com essas medidas são justamente as forças de extrema-direita. Até porque a extrema-direita ela possui um componente que falta às forças de centro-direita, as forças da direita mais liberal, mais tradicionais, que é a sua capacidade de mobilização de massas. Né? Mobilização de massas essa que tem a ver com vários fatores, desde fatores semióticos que tem a ver com o uso da simbologia, do discurso político, mas tem a ver, sobretudo, com o fato de que essas forças de extrema-direita elas normalmente utilizam um tipo de discurso e um tipo de ação que mobiliza os sentimentos de medo e de ódio que as pessoas têm. Medo diante das incertezas da realidade, medo diante dos problemas criados pela própria crise econômica e social e ódio daqueles que são geralmente retratados através de discursos conspiratórios ou conspiracionistas dessas lideranças da extrema-direita como sendo os responsáveis pela crise. Então, são os estrangeiros que são responsabilizados pela crise, são os muçulmanos, né? No caso aqui do Brasil, se criam, né? No Brasil e outras partes também da América Latina, no terceiro mundo, se criam espantalhos como o marxismo cultural, a ideologia de gênero, né? Que seriam as grandes ameaças que colocariam em xeque hoje a segurança das pessoas, né? A vida das pessoas. Então, esse tipo de manipulação tem sido eficiente na mobilização de determinados setores da sociedade, determinados setores populares. Já naquela época, continua acontecendo nos dias de hoje. Por isso, mesmo que, se nós, em nome de uma precisão conceitual maior, nós tenhamos resistência a caracterizar como fascistas, né, como neofascistas ou neonazistas, essas forças políticas que hoje atuam muito ativamente no cenário político de um país como o Brasil, por exemplo, não se pode negar que existe uma inspiração muito forte, não se pode negar que os métodos de atuação são muito parecidos. E isso é uma tragédia dos dias de hoje. Por isso, né, um pouco para finalizar esse conjunto de observações que eu estou fazendo agora inicialmente, o significado da vitória sobre o eixo nazi-fascista 80 anos atrás, é um significado muito importante, porque ele sinaliza, ele mostra que é possível sim se organizar e se mobilizar para impor derrotas a essas forças antipopulares, essas forças anti-operárias, essas forças antissocialistas e, sobretudo, antidemocráticas e anti-humanistas. Muito obrigado, caro Muniz. Um ponto de partida substancioso que você nos proporcionou hoje, viu? Assim, eu não perguntei a você, mas assim, batendo na memória, se fosse possível, tem algum livro que você recomendaria sobre essa efeméride aí de 80 anos? Curiosamente, a historiografia brasileira ela não explorou muito esse tema e entrou muito tardiamente na exploração desse tema, né? Então, por exemplo, uma referência que eu considero quase que incontornável foi uma coletânea que foi organizada em 1995, por ocasião dos 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, por parte do professor Oswaldo Luiz Engel Cojola, lá da USP, chamada Segunda Guerra Mundial, um balanço histórico, no qual ele, a partir de um evento, de um seminário que ele realizou lá na USP, reunindo pesquisadores, estudiosos, né, historiadores de vários países, inclusive daqui do Brasil, ele publicou uma coletânea, que eu não trouxe aqui porque não sabia, né? Mas sim, eu disparei a pergunta aqui sem...
Foi Sem inspiração problemas. imediata, eu entendo. Não, mas é perfeito, é muito pertinente, né? Porque acho que o objetivo é esse, fazer com que as pessoas procurem, né, estudar. Então, enquanto obra que procura dar um tratamento mais geral sobre a Segunda Guerra Mundial, eu recomendaria esse livro, foi publicado pela EDUSP. Eu tenho a impressão de que ele foi reeditado em algum momento, mas é possível que também seja encontrado aí pela internet, ou nas Amazonas da vida, ou pelos sites aí de livros usados, né? Sobre episódios específicos da Segunda Guerra Mundial, aí sim, existem vários trabalhos publicados, tanto obras de historiadores quanto livros de memórias. Então, por exemplo, foi publicado aqui no Brasil o livro do Marechal Chuikov, que comandou as tropas soviéticas na conquista de Berlim. Se eu não estou enganado, o nome do livro é A Conquista de Berlim, ou A Batalha de Berlim. Foi publicado em língua portuguesa, né? Está disponível. Outra, uma obra clássica, uma obra antiga, publicada aqui no Brasil, acho que já na década de 60, foi um relato de um jornalista inglês que esteve em Berlim até da ascensão do nazismo até o começo da Segunda Guerra Mundial, chamado William Shirer, que escreveu Ascensão e Queda do Terceiro Reich. É uma obra em 3 volumes, né? Uma obra de um jornalista, como eu disse, acreditado em Berlim, mas que faz um estudo muito substancioso. A edição original desse livro, inclusive, foi traduzida pelo Pedro Pomar, né? Aquele personagem importante aí, né? do movimento comunista brasileiro. Temos também alguns livros que analisam, por exemplo, a relação do Brasil com os países que se envolveram diretamente na Segunda Guerra Mundial. Um historiador que pesquisou e publicou algumas obras importantes sobre isso foi o chamado brasilianista estadunidense Stanley Hilton. Ele publicou pelo menos 3 livros que eu considero muito importantes, todos eles publicados no Brasil pela editora Civilização Brasileira nas décadas de 70 e 80. Né? Um deles chamado Suástica sobre o Brasil, no qual ele estudou a atuação da espionagem alemã aqui dentro do Brasil, né? Através do serviço de espionagem do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, o Abwehr, né? Então, Suástica sobre o Brasil, esse livro. Outro chamado O Brasil e as Grandes Potências, na qual ele estuda a relação do Brasil com os Estados Unidos e a Alemanha até o momento em que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Pouca gente sabe, mas o Brasil chegou a ser o segundo maior parceiro comercial da Alemanha hitleriana até 1939, né? Quase que a usina siderúrgica de Volta Redonda, que fica tão perto, foi construída com capital alemão, porque já havia acordos nesse sentido, adiantados, né, lá pelo embaixador Moniz de Aragão, que era o embaixador brasileiro em Berlim, e que foi malogrado devido à pressão do governo estadunidense, né, através do embaixador Oswaldo Aranha, para que isso não acontecesse. O Stanley Hilton publicou também um outro chamado Brasil e a Crise Internacional, no qual ele fala, por exemplo, sobre a influência que o fascismo italiano exerceu sobre a política brasileira, notoriamente através da ação integralista brasileira. Gerson Moura, né, também um saudoso historiador e pesquisador brasileiro, estudou a política externa que ele chamava de autonomia na dependência. O nome do livro, se eu não me engano, é justamente esse, Autonomia na Dependência, em que ele estuda como o governo brasileiro, ali da década de 30, o governo de Vargas, soube utilizar o conflito entre os 2 blocos, né, os aliados dos Estados Unidos e o eixo, para conseguir alguma autonomia de movimentação do Brasil no cenário internacional. Ele vai dizer que foi a primeira vez que o Brasil passou a ter política internacional e não apenas uma política exterior de caráter bilateral, né? Então a obra também é muito importante. Enfim, existem vários outros trabalhos. Para terminar, eu citaria também o Dicionário das Direitas, Ideias, Instituições e Personalidades, que, como o nome diz, é sobre as direitas, mas ali é possível encontrar verbetes referidos às principais lideranças do nazismo alemão, do fascismo italiano, do militarismo japonês, do franquismo,
do salazarismo, verbetes referentes às instituições, às armas, por exemplo, a Wehrmacht, as Waffen-SS, a Luftwaffe, o Afrika Korps, né? Também é possível encontrar, esse dicionário foi publicado no ano 2000, ele está disponível na internet e, inclusive, está para sair agora uma nova versão mais atualizada desse mesmo dicionário. Enfim, são várias obras, mas eu indicaria para quem quiser se iniciar nesses estudos, essas obras que eu acabei de mencionar agora. Muito obrigado, viu, Muniz? Obrigado. E você sabe que você aqui tem cadeira cativa. Vamos convocá-lo para outras ocasiões, viu? Tá bom? Ah, Marcelo, para mim é um prazer e uma grande honra. Sempre que precisar, conte comigo. Obrigado. Bom, estamos chegando aqui ao final. Como eu sempre digo, quem gostou, eu peço que curta, quem curtiu, eu peço que se inscreva, e quem se inscreveu, que chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Até a próxima.